Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do kit higiene confeccionado em pontos baixos, centrado na base MDF. Esse kit higiene é muito lindo e na base MDF fica bem mais econômico e muito mais lucrativo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos e deixa o seu like e um comentário nesse vídeo que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. E no vídeo de hoje, nós vamos estar confeccionando a bandeja e o porta-fraldas e o passo a passo do porta-cotonetes e do porta-algodão já está disponível no canal e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. E para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando fios de malha em tons neutros. Então, eu vou estar usando o bege, o off-white e o marrom. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates, a agulha para crochê é a número 6 milímetros e eu vou confeccionar esse kit higiene na base MDF. Nós vamos confeccionar esse kit higiene no ponto baixo centrado. E como preparar essa base para a gente começar a fazer as peças, eu já tenho aqui no canal. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e, se possível, no primeiro comentário, fixado no primeiro comentário, o link para a gente fazer, para a gente preparar a base, colocar o fio de malha aqui na base, para a gente iniciar qualquer trabalho com qualquer tipo de ponto baixo centrado, ponto marshmallow, na base MDF. Então, a gente vai lá, vai preparar essa base e aí a gente volta só para subir as peças, porque é exatamente o mesmo passo a passo. É da mesma forma que eu faço todas as peças com MDF. Então, a gente vai lá, prepara essas bases e a gente vem fazer a bandeja, o porta-fralda e todos no ponto baixo centrado. E agora aqui, que a gente já tem a base pronta, eu fiz a base, já fiz o arremate e a gente sempre deixa uma pontinha bem pequenininha do fio para passar um pouquinho de cola para artesanato depois no arremate. Então, a gente já tem a base pronta, a gente vai começar a subir a bandeja. E para a gente iniciar a bandeja, a gente vai vir em qualquer um dos pontos aqui da lateral e a gente vai passar a agulha pelas duas alcinhas do ponto baixíssimo, assim. Vai trazer aqui, olha, o fio e passar pelas duas alcinhas e fazer aqui um ponto baixo. Esse ponto baixo, essa correntinha que eu fiz aqui, ela já se refere ao meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou deixar ela marcada. Vou deixar essa correntinha aqui marcada, eu vou fazer de novo para vocês, olha. A gente pega as duas alcinhas do ponto baixíssimo, traz essa laçadinha pra cá, passa ela aqui, olha, passa ela por baixo das duas alcinhas, faz uma correntinha. E essa correntinha eu já conto como um ponto, então eu já vou deixar ela marcada. Então, coloquei o meu marcador aqui. Essa sobrinha, eu já vou começar aqui, olha, nesses pontos baixos, esconder, sempre deixando uma pontinha para depois a gente passar uma colinha para tecido. E agora eu vou vir no meu próximo ponto. Eu vou aproximar aqui a câmera
eu vou vir aqui, olha, no próximo ponto baixíssimo. Passo a agulha pelas duas alcinhas, trago e dou a altura do ponto. Quando eu falo pra gente dar a altura do ponto, é porque o fio de malha, ele sempre tem um pouco de elasticidade, ele tem um pouco de elastano. Então, a gente tem que dar a altura do ponto, porque se a gente fizer assim, ó, sem dar altura, o tecido vai voltar por conta da elasticidade dele. Então, a gente sempre traz, dá altura, deixa ele bem soltinho aqui, olha, para ele não voltar. Porque se a gente estica, a hora que a gente fechar o ponto, ele vai voltar. Então, a gente dá a altura do ponto para o tecido não voltar. E agora, faz o ponto baixo. Vem no próximo ponto, pega as duas alcinhas do ponto, traz a laçadinha aqui pra frente e sempre respeitando a mesma altura de ponto. Olha, eu tô fazendo na medida do pontinho da agulha. Eu deixo esse ponto aqui na altura do pontinho da agulha. E agora, eu faço o ponto baixo. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Trago, dou a altura do ponto e faço ponto baixo. Então, sempre mantendo a altura do ponto. E a gente vai fazer isso, olha, até chegar aqui. Os cantinhos com a base MDF, fica bem marcado, olha. Esses dois pontos se referem ao cantinho, esses dois pontos se referem ao cantinho, tá vendo, olha? Então, na base MDF é bem fácil identificar os pontinhos do cantinho. Esse ponto baixíssimo se refere a esse lado. Esse ponto baixíssimo a esse lado aqui. Então, o cantinho é esse aqui. Aqui, esse ponto baixíssimo se refere a esse lado que eu tô fazendo. Esse ponto baixíssimo se refere a esse lado. Então, quando eu chegar aqui, a gente vai fazer a quina aqui, para ficar uma quina, um cantinho perfeito, bem certinho. Então, aqui a gente vai seguir fazendo, olha, um ponto baixo, da altura do ponto, respeitando a elasticidade do tecido. Vem no próximo ponto. Aqui eu vou dar uma puxadinha nessa sobrinha e eu já vou parar. Depois é só passar um pouquinho de cola para tecido e cortar a sobra. Então, já vou parar aqui. Faz o ponto baixo. Então, a importância de dar a altura do ponto é essa. É pro tecido não voltar e seu ponto não ficar torcido. Ele vai ficar um ponto todo torcido se você não fizer assim. Vem no próximo ponto. Faço ponto baixo. E eu cheguei agora no cantinho. E eu cheguei aqui no cantinho. Então, esse ponto baixíssimo se refere a esse lado que eu estou trabalhando. E esse outro ponto baixíssimo se refere a esse lado. Então, aqui no cantinho, para o cantinho ficar perfeito, a gente vai vir aqui. Passa pelas duas alcinhas do ponto baixíssimo. Traz a laçada da altura do ponto. Assim. Vem, não fecha esse ponto. Seguro aqui com o dedo. Venho no próximo ponto. Laço meu fio, trago a laçada e dou a altura do ponto. E eu fiquei aqui com as 3 laçadas. Agora aqui eu vou tirar a agulha. Tá vendo, olha? Soltei todos os pontos. Vou vir nesse primeiro aqui que eu peguei. E esse aqui eu seguro para ele não perder a altura do ponto. Venho aqui, laço e faço esse aqui primeiro, olha. Assim. Volto a agulha nesse aqui e agora eu faço esse. Tá? Pro cantinho ficar bem certinho, bem retinho. E agora eu sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E quando eu chegar ali no outro cantinho, eu faço de novo com vocês o cantinho da peça, para ficar fácil de entender.
E a gente vai fazer assim, na bandeja e também no porta-fraldas, tá? Todos os cantinhos, quadrado, retangular, a gente sempre faz o cantinho dessa forma. Então, quando eu chegar aqui no outro cantinho, aqui, eu faço novamente com vocês esse cantinho aqui. Então, esse pontinho é desse lado, esse pontinho é desse lado. Então, esses dois aqui, a gente fecha, a gente alonga eles junto, pega junto, mas fecha separado para ficar certinho. Olha, aqui do lado de dentro, a gente consegue ver a diferença. Então, aqui, é só seguir fazendo ponto baixo para cada pontinho baixíssimo que a gente tem na base. E quando eu chegar no cantinho, eu faço novamente com vocês o cantinho e a gente vai fazer a bandeja e o porta-fraldas desse mesmo jeito, tá? Então, as peças quadradas, retangular, é sempre feito assim. Então, eu cheguei de novo no cantinho, vou fazer novamente com vocês. Eu vou passar a agulha aqui, vou trazer essa laçada e dar a altura do ponto. E eu não vou fechar esse ponto. Vou vir no ponto da frente, trago essa laçada e eu não fecho esse ponto. Eu tô com todas as laçadas aqui na agulha. Eu vou segurar esse ponto, para não perder a altura desse ponto. Vou pegar essa laçada e vou fazer primeiro o primeiro ponto baixo. Volto a agulha nesse ponto e agora eu faço esse ponto baixo aqui, tá? E aqui não vai ficando certinho. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixíssimo. Então, é só os cantinhos, as quinas aqui que a gente vai fazer dessa forma, para o cantinho ficar bem marcado, bem definido. Agora, aqui, é só a gente seguir fazendo. E quando chegar ali, nesse cantinho, e nesse cantinho aqui, se você quiser colocar um marcador, mas não há necessidade, eu acho, né? Mas se você quiser colocar um marcador para saber certinho quais são, mas é só a gente ver aqui, olha, esse ponto baixíssimo é desse lado, esse ponto baixíssimo é desse lado, então aqui é bem o cantinho. Então, eu vou seguir fazendo. Quando chegar no cantinho, é só fazer dessa forma que a gente fez. E o cantinho fica bem marcado, fica bem definido. Vou concluir essa volta em pontos baixos e quando eu chegar no pontinho aqui, no meu último pontinho baixo, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no último ponto, bem no pontinho marcado. E pra gente sempre iniciar uma próxima volta ou trocar o fio, a gente vai alongar esse pontinho e vai vir aqui, olha, o ponto marcado é esse. Eu vou vir no ponto da frente, passo a agulha de trás para frente e trago essa laçada aqui para trás. Dou uma ajustada nesse ponto aqui, para essa laçada aqui sair do tamanho das outras. Então, eu dou mais uma puxadinha. E agora, a gente vai trabalhar em pontos baixos centrado. E pra gente fazer o ponto baixo, a gente passa a agulha aqui, bem em cima aqui, no meio da trancinha. No ponto baixo centrado, eu vou passar bem no meio do ponto baixo. Aqui é onde eu tenho esse Vzinho, olha. Final de um ponto, início do outro, nessa direção, bem no meio do Vzinho, eu vou colocar a agulha. Então, toda a peça vai ser trabalhada em pontos baixos centrado, tá? Aqui tá a laçadinha do ponto. E aqui tá saindo a outra laçadinha. Bem nessa direção, no meio, aqui embaixo, olha. Pegando bem o meio do Vzinho. E todos os pontos vão ser feitos assim. E agora, eu também vou trocar a cor do fio. Então, eu vou tirar esse marcador, tá vendo? A gente marcou esse ponto aqui como sendo o primeiro ponto.
eu vou tirar esse marcador. E como eu vou trabalhar em ponto baixo centrado, eu já vou vir aqui, olha, final de um ponto, aqui tem a laçadinha, bem nessa direção, e bem no meio, no Vzinho do ponto, eu vou colocar a agulha. Essa laçada aqui, eu já vou colocar na agulha e ajustar aqui, para ficar na medida dos outros pontos. Essa laçada aqui tem que ficar na medida das outras laçadas. E agora eu vou começar a trabalhar com a outra cor. Então, eu fecho esse ponto com a cor que eu vou iniciar. Eu vou deixar uma sobrinha para ir fazendo o arremate, e todo o arremate depois a gente tem que passar um pouquinho de cola. Vou pegar essa laçada e eu vou trazer ela passando por essa alcinha e pelo meio do ponto. Assim. Agora, eu ajusto todo o ponto. Ajusto aqui. E aqui eu vou fazer uma correntinha. E essa uma correntinha que eu fiz, eu marco como sendo o meu primeiro ponto. Essa sobra, eu já posso cortar. Vou cortar uma quantidade suficiente para colocar o arremate desse lado depois e um pouquinho de cola, para não ficar tudo desse lado aqui e não ficar marcando a peça. E agora, a gente vai seguir fazendo. Bem no meio do ponto, trago a laçada, dou a altura do ponto e faço ponto baixo. Vou no próximo ponto, bem no meio do ponto, do Vzinho do ponto, trago a laçada, dou a altura do ponto e faço ponto baixo. E aqui, olha, bem no meio, bem no Vzinho, tá? Ó, bem aqui. Finalzinho de um ponto, início do outro, nessa direção, bem aqui. Coloco a agulha, dou a altura do ponto, faço ponto baixo. Vou no próximo ponto. E aqui, gente, olha, a gente tem que ver aonde é a quina, onde a gente fez os dois pontinhos juntos, ó. Essa se refere a esse ponto e esse se refere a esse lado aqui. Esse se refere ao lado que eu tô trabalhando e esse a esse lado aqui. Então, foi esses dois que a gente fez juntos, olha. Esse e esse. A gente vai continuar fazendo assim. Então, no próximo ponto, no meio do ponto, esse arremate, eu vou dar uma puxadinha para ele ficar certo aqui. Tá? Fazendo assim, olha, os pontinhos saem todos na mesma altura. Essa sobra eu já vou deixar para passar cola. E eu cheguei bem aqui, olha, onde eu coloquei os dois pontinhos juntos. Aqui eu tô bem na quina da bandeja. Vou entrar bem no meio do ponto. Trago a laçada, dou a altura do ponto e não fecho. Vou no próximo ponto. Trago a laçada, passo bem no meio do ponto, a gente tá trabalhando em ponto baixo centrado, dou a altura do ponto e não fecho. E agora, eu seguro esse ponto aqui, olha, com o dedo, para ele não perder a altura, tiro a agulha dele, laço e faço primeiro esse ponto baixo aqui. Volto a agulha aqui, laço e faço esse ponto baixo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo centrado em cada ponto de base. E eu vou fazer assim até eu chegar ali na próxima quina, bem aqui, olha, onde eu tenho novamente, ó, um pontinho que se refere aqui, um pontinho que se refere aqui. Então, esses dois a gente fechou dessa forma. Quando eu chegar nesses dois aqui, for fazer essa quina aqui da bandeja, eu volto pra gente fazer junto,
porque aqui é bem simples, é só um ponto baixo centrado em cada ponto de base. E agora aqui, olha, eu tô chegando bem no cantinho, aonde a gente faz a quina da bandeja. Então, a gente tem aqui, olha, um ponto que se refere a esse lado da peça e o ponto que se refere a esse lado da peça. Onde a gente fechou, olha, o cantinho, são esses dois pontos. Esse, que é desse lado, esse, que é desse lado aqui, tá? Se você quiser colocar um marcador aonde você fez os cantinhos, você pode colocar um marcador para ficar mais fácil de identificar. Mas na base MDF, o cantinho é bem definido, então fica fácil da gente saber, olha, esse é desse lado e esse é desse lado aqui. Então, fica bem fácil da gente saber onde a gente fez o cantinho. Então, aqui, já vou parar o arremate, vou fazer esse ponto baixo centrado. E eu cheguei bem no cantinho. No cantinho, em todas as voltas, a gente vai fazer como a gente fez na primeira volta. Entro aqui, olha, bem no meio do ponto. Trago a laçada e não fecho. Vou no próximo pontinho, tá bem aqui, olha. Entro bem no meio do ponto, trago a laçada e não fecho. Fico com as 3 na agulha. Seguro essa daqui com o dedo para eu não perder a altura. Laço e faço primeiro esse ponto. Volto a agulha nesse ponto aqui, laço e agora eu faço esse ponto. Exatamente como a gente fez na volta anterior. Então, agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até eu chegar ali no outro cantinho. E eu faço novamente o cantinho com vocês. E eu cheguei novamente aqui no cantinho. E em todas as voltas, a gente faz o cantinho dessa forma. Inicio o ponto baixo centrado, dou a altura do ponto e não fecho. Venho no próximo ponto, dou a altura do ponto, seguro esse ponto aqui para não perder a altura, pego essa laçada, faço o primeiro ponto baixo, volto a agulha, pego a laçada e faço o segundo ponto baixo. E agora, eu sigo fazendo ponto baixo. Gente, olha só, nozinho. Fio de malha, principalmente fio de malha residual, isso acontece muito. E se a gente for seguir fazendo, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, ponto baixo centrado, no próximo ponto, ponto baixo centrado. Esse nó, olha como fica feio. Olha, vou fazer o ponto. Olha que feio. Tá? Tá mantendo aqui uma medida de ponto. De repente, no nó, fica assim. O que a gente faz? Fiz esse ponto. Tem o nozinho. Eu vou tirar essa parte aqui. Ó, vou tirar toda essa parte aqui fora. Porque aí, não estraga o meu trabalho, não fica feio o meu trabalho. E foi bem depois daqui, olha, a gente fez aqui, nesses 2 pontos, no pontinho bem depois. E agora aqui sim, olha, eu vou dar um nozinho, que eles estão da mesma medida, e vou tirar essa parte fina e jogar fora. E eu sigo fazendo, e aqui eu não estrago o meu trabalho, ele continua sendo um trabalho lindo. Então, o fio de malha residual, ele sempre tem um nozinho, uma parte do fio que às vezes tá um pouco mais fina. E essas partes a gente sempre tira do nosso trabalho. O trabalho a gente vai mantendo. Então, aqui, olha, tá vendo? Os pontos continuaram na mesma medida. Se eu trabalho essa parte aqui do nozinho, essa parte fininha do fio, eu ia deformar a minha peça. Então, sempre que isso acontecer, e no fio de malha residual sempre vai acontecer, tá? Sempre vai ter uma parte que fica um pouco mais fina, um pouco mais grossa, um nozinho. Você faz assim. Aqui, olha.
eu dou um nozinho, passo cola para tecido, escondo esse nozinho bem aqui embaixo, ó. Escondo ele bem ali embaixo, passo cola para tecido, corto bem cortadinho aqui, olha, essa sobrinha. Eu não vou cortar agora porque eu não passei cola ainda, tá? Eu faço isso. Ou você pode também trazer aqui uma sobrinha, olha, dentro dos pontos e depois fazer esse arremate. Mas eu prefiro pôr aqui, ó, e pôr uma colinha, tá? Não precisa fazer grosseiro, faz bem delicado esse nozinho e cola. Cola para tecido é justamente para tecido. Então, pode colar com segurança, deixar bem bonito aqui e cortar bem aqui esse arremate. E agora eu sigo fazendo. Vou seguir fazendo. Os cantinhos a gente faz como a gente fez esse cantinho aqui. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí essa volta, ficou assim, e olha aqui, que cantinho perfeito que fica, bem certinho, bem retinho. Cheguei aqui no pontinho marcado e a gente vai iniciar outra volta. Então, todas as vezes que a gente for iniciar uma volta, trocar de fio, a gente sempre faz da mesma forma. Se a gente for trocar de fio ou se a gente for iniciar uma outra volta, a gente alonga essa laçada desse último pontinho e a gente vai fazer dessa mesma forma, gente, no porta-fraldas. Então, eu não vou fazer um vídeo para bandeja e um vídeo para o porta-fraldas, que a única diferença que a gente tem aqui é o tamanho da peça, mas a forma de trabalhar é a mesma. Então, aqui, a gente vem aqui, olha, o pontinho marcado é esse, eu venho no pontinho da frente, agulha de trás para frente, trago essa laçada aqui para trás e ajusto essa alça aqui, olha, para ficar na medida dos outros pontos. E como a gente está trabalhando em ponto baixo centrado, eu entro no meio do ponto marcado. Então, eu vou tirar o marcador e vou vir bem aqui no meio. Vou pegar essa laçada e pôr aqui na agulha. E agora eu puxo a alcinha aqui para ajustar esse pontinho, para ficar com as alcinhas na mesma medida dos outros. Pego essa laçada, porque agora eu não vou trocar de cor, eu vou fazer mais uma volta com essa mesma cor. E inicio aqui, olha, esse ponto. Faço uma correntinha. Marco como sendo o meu primeiro ponto. E sigo trabalhando. Então, agora aqui, gente, é só a gente seguir fazendo ponto baixo centrado para cada ponto de base. Chegando nos cantinhos, a gente vai fazer da mesma forma que fez nas voltas anteriores. Todos os cantinhos de todas as voltas são feitos dessa mesma forma, a gente sempre faz do jeitinho que a gente fez na volta anterior. E agora aqui, nessa volta, aqui na bandeja, a gente faz a alça da bandeja. Então, a gente vai marcar aonde a gente vai fazer a alça. Desse lado aqui, eu já marquei. E agora, a gente vai marcar desse outro lado aqui. Então, aqui, eu vou alongar meu fio para mostrar para vocês como a gente vai marcar aonde vai ser a alça. Desde esse primeiro ponto, olha, a gente fecha esses dois juntos. Desde esse primeiro ponto, faz parte dessa parte aqui da bandeja, desse ladinho da bandeja, até esse ponto. Esse aqui já é dessa outra parte aqui da bandeja, desse ladinho da bandeja. Então, a gente vai contar desse ponto até esse ponto. E dos dois lados, dá 21 pontos baixos. Daqui até aqui. Então, a gente vai contar assim, olha. 1, 2, 3, 4. Vou contar por ponto, olha, para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu coloco o marcador. E agora eu vou contar daqui pra cá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem aqui. Eu coloco um marcador. E aqui eu tenho 5 pontos. Se eu tenho 21 pontos daqui, desse lado aqui, daqui até o último ponto, do primeiro até o último, então eu coloquei 8, 8, 16, sobrou 5. Vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5. E essa mesma contagem de pontos eu vou fazer aqui desse outro ladinho, que aliás eu já deixei pronto, já tá feito. 8, 8, e eu tenho o meio com 5 pontos. E agora eu sigo trabalhando pontos baixos centrados. E eu cheguei bem no pontinho marcado. Aqui, no pontinho marcado, eu vou tirar esse marcador. Vou fazer esse ponto aqui. Ponto baixo, centrado, bem no pontinho que estava marcado. E agora, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Feito as 5 correntinhas, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E eu vou vir bem no ponto marcado. E aqui, olha, eu vou fazer o ponto baixo centrado. Vou tirar aqui o marcador. E sigo agora trabalhando. Essas 5 correntinhas é a alcinha da bandeja, tá? Então, a gente precisa desse espacinho aqui. E agora é só seguir trabalhando em pontos baixos centrados. Ali do outro lado, a gente vai fazer exatamente como fez aqui. Então, aonde eu marquei, eu faço o ponto baixo centrado. E eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos, faço 5 correntinhas e sigo fazendo. Cantinho, a gente faz igual a gente sempre fez nas voltas anteriores. E aqui a gente faz a correntinha. Então, aqui é só seguir fazendo. Desse lado aqui, a gente repete o que a gente acabou de fazer desse lado aqui. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. E eu cheguei no final dessa volta e vou trocar o fio. Então, para trocar o fio, a gente faz da mesma forma que a gente termina e inicia cada volta. Passa a laçada para trás, vem bem no meio do fio, passa essa laçada para a agulha, ajusta o ponto. Só que a gente já inicia a volta com o fio que a gente vai começar a trabalhar agora. Faço a correntinha, vou tirar o marcador daqui e marcar aquele ponto como sendo o meu primeiro ponto. E agora eu sigo trabalhando. A gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado para cada ponto de base. Os cantinhos a gente vai fazer da mesma forma que fez nas outras voltas. E quando eu chegar aqui nas correntinhas, eu volto com você. E eu cheguei aqui bem nas correntinhas. Fiz todos os pontinhos baixos centrado, cheguei na correntinha. Nas correntinhas, onde eu tenho 5 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3. E aí, a gente vai juntando eles, para eles tampar bem as correntinhas. 3, 4, 5, 6 e 7. A gente arruma aqui, olha, a alcinha, junta bem os pontinhos para eles estamparem bem as correntinhas, ficar assim. E agora é só seguir fazendo ponto baixo centrado,
para cada ponto de base, dando a volta na peça toda. E quando a gente chegar ali, na outra correntinha desse lado aqui, a gente vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Ponto baixo centrado em todos os pontos baixos, 7 pontos baixos na correntinha e segue fazendo. Então, eu vou concluir essa volta, vou fazer os pontos baixos da outra alcinha e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. E agora aqui, eu vou concluir essa volta, então eu alongo meu fio, venho aqui ó, no pontinho da frente, passo essa sobrinha lá para trás, tiro o marcador para iniciar a próxima volta. Só que essa próxima volta, eu não vou fazer em pontos baixos centrados. Aqui, olha, a gente já terminou a bandeja e olha como ela fica linda, retinha. Então, agora a gente vai fazer uma volta de acabamento. Então, eu não vou pôr a agulha no meio do ponto. Eu vou pôr em cima aqui, olha. Em cima da laçadinha que eu trouxe aqui para trás. Coloco a agulha na laçadinha e ajusto bem esse ponto, para ele ficar na medida dos outros. Trago essa laçada aqui para frente. E agora, eu vou fazer uma volta de pontos baixíssimos. E essa volta de pontos baixíssimos, eu vou passar a agulha aqui, olha. Normalmente, e eu vou fazer um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. E aqui agora a gente vai fazer um acabamento para a peça. A gente vai fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. E esses pontos baixíssimos a gente tem que deixar assim, olha, todos na mesma medida para ficar um acabamento bem bonito. Então, a gente não precisa apertar muito para não estreitar a abertura da bandeja, mas tem que manter a medida desses pontos baixíssimos. E aqui na quina agora é só fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base, tá? Aqui agora é só o acabamento. Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada pontinho. E quando eu chegar aqui nos 7 pontos baixos que eu fiz na alcinha da bandeja, é só eu fazer um ponto baixíssimo para cada ponto baixo aqui da alcinha também. Então, aqui é um contorno que a gente vai fazer na peça toda. Então, aqui eu vou seguir fazendo, vou contornar a peça toda em pontos baixíssimos. E quando eu chegar no pontinho, no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. E eu cheguei bem no pontinho que eu fiz para iniciar, no pontinho que eu coloquei o marcador. A gente vai cortar esse fio com uma quantidade, olha, suficiente para fazer um bom arremate. Trago essa sobra aqui para frente e a gente vai fazer aqui um pontinho falso. Então, eu vou vir aqui bem no pontinho que eu tinha marcado e eu vou passar a minha agulha por baixo dele. Vou pegar essa sobrinha e vou trazer ela aqui pra frente, aqui pra cima. Assim. E agora eu venho aqui, olha, com a agulha por cima e saio bem no pontinho de onde tá saindo esse arremate. Trago essa alcinha aqui pra trás. E agora eu vou me certificar de que esse ponto baixíssimo tá na medida dos outros pontos. Agora, eu vou pegar essa sobrinha aqui e eu tenho que passar ela aqui pra dentro da bandeja. Então, eu vou vir aqui, olha, no pontinho baixo e vou passar essa sobra para dentro. Assim. Então, aqui, o pontinho baixíssimo, eu completei. Agora, eu preciso fazer essa alcinha aqui do ponto baixo que ficou faltando. Então, eu vou sair com esse ponto bem aqui no meio.
pra fazer essa alcinha aqui também, olha. E agora eu vou passar por baixo desse ponto aqui. Deixa eu arrumar aqui, assim. Pra fazer faz direito. Assim, olha. Então, aqui eu também fiz a alcinha do ponto baixo que tava faltando aqui do lado de dentro. Olha, eu fiz o ponto baixíssimo e fiz também o ponto baixo para ficar certinho, que é a parte de cima. Só que a sobrinha voltou aqui pra frente. Então, a gente vai pôr ela de novo pra trás. Só que eu vou vir no pontinho da frente. Pego essa alcinha, passo ela toda aqui pra trás. Arrumo bem ela aqui, escondo bem ela e pronto, gente, tá pronto. Agora é só fazer o arremate. Que a gente arruma certinho a bandeja. Se você for colocar alguma aplicação, é só você escolher o lado que você acha que ficou mais bonito e colocar a aplicação. Essa aplicaçãozinha aqui é uma aplicação emborrachada. Você põe bem no meinho, você conta os pontos, mede certinho e é só colar com cola de silicone. E agora, gente, nós vamos fazer o porta-fraldas, porque eu vou fazer nesse vídeo a bandeja e o porta-fraldas, que é o mesmo passo a passo. E depois, pro vídeo não ficar muito longo, eu faço o porta-cotonete e o porta-algodão num outro vídeo. Daí a gente fica só com 2 vídeos e o kit completinho, tá? E agora aqui, gente, o porta-fraldas é o mesmo passo a passo da bandeja. Então, eu não vou fazer num vídeo separado um passo a passo que é exatamente o que a gente terminou de fazer. Aqui, olha, onde a gente tem o cantinho da peça, a gente vai fazer do mesmo jeito que fez a bandeja, nos 4 cantinhos, e tá bem fácil, bem marcado. Então, a gente não tem diferença do passo a passo do porta-fraldas para a bandeja. A diferença é que a gente não faz a alcinha, mas o mesmo passo a passo, olha. Marco o primeiro ponto. Segue fazendo ponto baixo. Dando a altura do ponto e ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui no porta-fraldas o mesmo passo a passo que eu fiz na bandeja. Então, se tiver alguma dúvida, é só ver como a gente fez a bandeja, não tem diferença, porque é uma peça retangular. E os cantinhos é feito da mesma forma. E aí, eu faço num outro vídeo só os potinhos com tampa, o porta-cotonete e o porta-algodão. Cantinho, a gente faz do jeitinho que a gente fez a bandeja. Trago a laçada, não fecho, venho no outro pontinho do cantinho, trago a laçada, não fecho, dou a altura do ponto, seguro esse, faço o primeiro e agora eu faço o segundo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou seguir fazendo aqui os pontos baixos. Quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí essa volta, e essa primeira volta é exatamente como a gente faz a primeira volta da bandeja. E agora, eu vou iniciar a próxima volta. Aqui a gente também trabalha em ponto baixo centrado, e toda vez que a gente for iniciar uma volta ou trocar de fio, a gente alonga essa laçada, vem no pontinho da frente, passa ela aqui para trás, e como a gente vai trabalhar em pontos baixos centrado, a gente entra bem no meinho do ponto. Na bandeja aqui eu já troquei de cor. Nessa aqui no porta-fraldas a gente não faz alça, não faz nada, só sobe ponto sobre ponto, e eu não vou trocar de cor. Eu vou fazer 2 voltas com essa cor, depois eu troco de cor, faço 3 voltas com a outra cor, e depois troco de cor e faço mais uma volta com a outra cor. Então, gente, para trocar de cor,
a gente faz da mesma forma que fez ali na bandeja. E para iniciar outra volta, também venho bem no meinho do pontinho marcado. E como a gente trabalhou em ponto baixo centrado na bandeja, a gente também trabalha em ponto baixo centrado no porta-fraldas. Então, a gente passa aqui, olha, a laçadinha, ajusta bem o ponto, ajusta bem esse pontinho também da agulha, e inicia a outra volta. E aqui, como eu vou continuar trabalhando com essa mesma cor, então eu faço com essa cor, não preciso trocar de fio. E agora, gente, então eu vou seguir fazendo. É o mesmo passo a passo, chegando no cantinho, a gente faz o cantinho como a gente fez na bandeja. Então, aqui eu vou fazer esse cantinho com vocês e depois é só seguir fazendo ponto sobre ponto, da altura do ponto, ponto baixo, centrado, sempre passando, olha, no meio do ponto. Exatamente como a gente trabalhou na bandeja, tá? Olha, no próximo, da altura, faz o ponto baixo centrado e eu cheguei no cantinho. O cantinho a gente faz da mesma forma. Alongo esse fio, passo bem no meio, faço ponto baixo centrado no próximo, dou a altura dos pontos, seguro esse daqui, faço o primeiro, volto a agulha aqui, faço o segundo e sigo fazendo ponto baixo centrado. Vou dar a volta toda. Vou trocar a cor do meu fio. Vou fazer 3 voltas com a outra cor. E aqui, olha, na bandeja. E aqui na bandeja, eu usei essa sequência aqui. O mais escuro, o marrom, esse off-white com o fundo bege, com o fundo marrom. E depois o bege. Então, aqui eu vou fazer essa mesma sequência de cores. Aqui no porta-fralda, a gente não faz alcinha. Então, é bem mais fácil. Só ponto sobre ponto. Ponto baixo centrado. Em todas as voltas. Não tem nenhuma diferença. A gente vai fazer assim, olha. A peça lisa. Ponto sobre ponto. Então, eu vou seguir fazendo. Vou fazer todas as voltas para trocar a cor do fio. Volta, se você ficar com dúvida, ver como que a gente trocou a cor do fio aqui. É da mesma forma que a gente troca aqui, então se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha como a gente fez esse, porque eu não acho necessário a gente fazer duas peças, dois vídeos para fazer duas peças que são praticamente igual, só muda o tamanho. E uma a gente faz a alça e a outra a gente só segue trabalhando sem fazer nenhuma modificação. Tá? Então, a gente vai fazer essas duas peças aqui nesse vídeo. Então, eu vou continuar fazendo essa, ponto sobre ponto, e volto quando eu tiver feito aqui, olha, eu fiz uma, duas, vou fazer 3, então, são 5, 6. Quando eu tiver feito a 6ª volta, então, quando eu tiver concluído todas essas voltas de ponto sobre ponto, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí aqui todas as voltas do porta-fraldas. E olha como ficou lindo. E o porta-fraldas, ele é bem fácil de fazer. Então, agora aqui, a gente vai fazer o mesmo acabamento que fez na bandeja. Então, o porta-fraldas é apenas ponto sobre ponto. Eu fiz 2 voltas com o marrom. Depois 3 voltas e essa última volta agora. E agora a gente vai iniciar o acabamento. E o acabamento do porta-fraldas também é o mesmo acabamento da bandeja. Então, a gente vai alongar o fio, passar essa sobra para trás. E vai iniciar uma volta de pontos baixíssimos. Do mesmo jeitinho que a gente fez ali na bandeja. Deixa essa laçada na mesma medida dos outros pontos. E inicia a volta de pontos baixíssimos. Se você quiser marcar esse ponto aqui, você pode pôr um marcador, mas agora é só fazer
um ponto baixíssimo para cada ponto de base, da mesma forma que a gente fez na bandeja. Aqui agora no cantinho é só um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. E eu vou dar a volta toda em pontos baixíssimos. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com você. Eu dei a volta toda em pontos baixíssimos. E essa parte ficou assim. E agora aqui, nós vamos fazer o mesmo acabamento. Aqui, o mesmo pontinho falso que a gente fez na bandeja. E agora a gente faz o pontinho falso. Passa essa sobra aqui pra frente. Vem aqui nesse pontinho que a gente fez pra iniciar. E faz um pontinho falso aqui. Ele tem que sair bem aqui, olha, aonde tá saindo esse arremate. A gente vai pôr ele aqui por cima. Agora, a gente puxa ele pra dentro aqui pra fazer a alcinha daqui que fica faltando. E agora é só esconder esse arremate. Então, agora eu vou terminar de fazer aqui os arremates e volto com as peças concluídas. Todos os arremates a gente pode pegar a agulha para tapeçaria, esse aqui, e esconder. Esses outros aqui, olha, já são arremates que eu já vim escondendo dentro dos pontos, então aqui eu só vou pôr um pouquinho de cola, vou mostrar para vocês como a gente faz. Esse aqui que a gente vem trazendo por dentro da peça, já escondendo, a gente puxa um pouquinho e vem aqui, olha, bem no pezinho do ponto, para não aparecer a cola, puxa, coloca um pouquinho de cola, essa cola seca rapidinho, volta o arremate, olha, e o arremate e a cola ficou embaixo do pontinho, ó. Aqui também é uma sobrinha de fio que eu vim trazendo o arremate. Passo, dou uma puxadinha, põe lá, ó, dentro do pontinho. Que depois é só cortar bem rente, não vai aparecer sobra de fio. Depois a gente vem aqui com a tesoura, essa cola seca rápido, mas o certo é esperar um pouquinho ela secar bem, tá? Antes de cortar. Vem aqui com a tesoura, puxa bem, corta e não aparece o arremate. E tá bem seguro porque a gente colocou cola de tecido. Então, é só fazer isso agora em todos os arremates. Esse aqui que a gente escondeu, fez aqui o último pontinho, passa por dentro dos pontos e faz dessa mesma forma, olha, aí pode cortar bem próximo. E esconder a sobrinha dentro do ponto, já coladinho, olha, fica... Tá? Então, agora eu vou fazer todos os arremates e volto com as duas peças concluídas, a bandeja e o porta-fraldas.